Olá a todos, então vamos resolver aqui o problema número 4 da nossa lista de exercício, tá? E aí eu vou explicar algumas coisas aqui, né? E vou resolver inclusive de uma forma um pouco diferente da que é utilizada no Solution e vou explicar também o porquê, né? Para tentar esclarecer e melhorar a assimilação do conteúdo, né? Então nós temos aqui um automóvel com motor de 4 cilindros, deve ser apoiado sobre 3 suportes amortecedores, como indicado na figura. O conjunto do bloco do motor pesa 500 libras, tá? Aqui é a libra massa. Se a força desbalanceada gerada pelo motor for dado por 200 seno de 100 pt libra, né? E aqui já é libra força, calcule os 3 suportes amortecedores, cada um com rigidez K e constante de amortecimento viscoso C, de modo tal que a amplitude de vibração seja menor do que 0,1 polegada. Tá? Então é o seguinte, né? Então, a primeira coisa que eu vou comentar é que assim, quando nós estudamos, né, os diferentes possibilidades de amortecimento, né, tipos de amortecimento viscoso, né, que podemos ter aí um sistema subamortecido, que a gente tem uma resposta oscilatória característica, né? Podemos ter um sistema criticamente amortecido e um sistema superamortecido. E aí foi visto lá, na ocasião, que quando nós temos um sistema criticamente amortecido e superamortecido, nós conseguimos cessar o movimento, cessar a oscilação, mais rapidamente do que um sistema subamortecido, né? E o seguinte, é natural de se pensar que, dado qualquer sistema mecânico, a gente pensa em utilizar logo um fator de amortecimento igual a 1, né? Em que nós temos um sistema criticamente amortecido e, consequentemente, a resposta vai para o zero mais rapidamente, né? Só que aí tem as questões, implicações físicas, né? A depender do teu problema. Por exemplo, aqui nós temos um motor, e o que nós temos geralmente em motor, ali, promovendo um pouco de dissipação de energia, né, de amortecimento, os coxins do motor, né? Fica difícil você imaginar colocar, por exemplo, acoplado a esse motor, um amortecedor com um fator de amortecimento igual a 1, né? Então, por mais que seja desejável colocar algo que tenha aqui um fator de amortecimento igual a 1, fisicamente, o que seria, né? De modo a não comprometer também outras funcionalidades ali do que tem debaixo do capô, né? Então, fazendo parte ali dos arredores do motor do carro, ok? Então, é natural se pensar, dado isso, nessas limitações físicas, então pensar num fator de amortecimento pequeno, ok? Se nós observarmos aqui, ó, aquela curva que envolve exatamente o fator de amortecimento, a razão entre as frequências e o desbalanceamento rotativo, né, essa razão aqui, nós temos que o seguinte, ó, se você pegar, por exemplo, um fator de amortecimento de 0,5, né, um sistema subamortecido, você tem aqui quase que uma assíntota horizontal, né, convergindo aqui para o 1 da tua amplitude do desbalanceamento, ok? À medida que a gente diminui mais ainda o fator de amortecimento, a gente começa a observar exatamente a existência de um pico, né, nesta amplitude. Coisa que, por exemplo, com o fator de 0,5 a gente não observa, né? Então, vamos pegar aqui, né, um fator de amortecimento pequeno, tá? Mas, na verdade, não tão pequeno ainda, tá? Então, vamos pegar um fator de amortecimento aqui de 0,1. Inclusive, o Solution, né, que ele resolve um pouco diferente, ele já utiliza um fator de amortecimento mais baixo ainda. Ele utiliza um fator de amortecimento de 0,01, ok? Eu vou resolver aqui para um fator de amortecimento de 0,1. Ok.
Então, nós temos aqui um fator de amortecimento que está no limite de 0 e 1 sobre raiz de 2, tá? Isso aqui dá aproximadamente 0,707, ok? Então, nós temos aqui um fator de amortecimento que está nesse limite, e com isso, a razão entre as frequências vai ser maior do que 1, tá? Ou seja, no 1 nós temos a ressonância ali, né? Só que o nosso pico vai acontecer em uma rasante frequência, um R, à direita de 1, que é dado por essa equação, tá? Aí eu faço uma observação com relação à questão do solution, tá, pessoal? Tenha muito cuidado sempre com os solutions. Esta equação aqui, essa definição, você consegue ter ela lá na seção do capítulo do Hall, tá? Que fala sobre desbalanceamento rotativo. E aí ele faz e chega nessa definição para a razão entre as frequências, ok? A razão entre as frequências, a equação que é utilizada lá no Solution, é de uma outra seção. É uma seção em que você tem uma força de excitação externa do tipo A cosseno de ômega t. E aí você tem um R igual a raiz, você tem exatamente o que tem aqui de baixo no denominador, né? Então, raiz de 1 menos 2 vezes o fator elevado ao quadrado, ok? E não o que tem aqui, que é 1 sobre isso aqui. Logo, o seguinte, eu vou utilizar exatamente isso, né? O que está lá na seção referente a desbalanceamento rotativo. E o seguinte, o máximo então dessa razão aqui, né? Vai ser 1 sobre 2 vezes o fator de amortecimento vezes a raiz do 1 menos fator de amortecimento ao quadrado, tá? Então eu vou utilizar estas equações para resolver o nosso problema e vou utilizar um fator de amortecimento de 0,1. Então vamos iniciar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer é converter as unidades, tá? Geralmente eu gosto de quando é dado no sistema inglês, por exemplo, eu trabalhar no sistema inglês. Mas para ficar melhor também vocês fazerem um certo comparativo, então eu vou converter as unidades, ok? A massa, né? Então a massa, como eu falei anteriormente, né? A massa que é dada é uma massa de 500 libra-massa, tá? Que isso aí vai nos dar 226,8 quilogramas. A nossa força desbalanceadora, né? Que vai ser o nosso Mzinho, tá? Isso aqui é o nosso Mzão, tá? Eu vou até aqui apagar e colocar um Mzão. Tá? E aqui o nosso Mzinho vezes E ômega ao quadrado, tá? Que é igual a 200 libra-força. E aí vai nos dar 889,64 newtons. E o nosso x, né, 1 polegada, nosso x máximo, tá? Vou colocar aqui. Nossa amplitude dinâmica aí, 0,1 polegada. E vai nos dar 2,54 milímetros. Ok. E como foi dito, né, esse fator de amortecimento, nós vamos calcular então, considerar um fator de amortecimento de 0,1 e jogando lá na equação da razão entre as frequências, né? Vocês substituindo os valores, tá? Vamos ter aí vou colocar só aqui a equação e aí vocês substituem em casa. Que aí vai nos dar um valor de 1,010, tá? 1,01, ok?
Com isso, né, então a nossa razão entre as frequências é igual a razão entre as frequências é igual ao ômega sobre o ômega n. Logo, a nossa frequência natural vai ser igual a 100 π dividido por 1,01, tá? E isso aí vai nos dar então uma frequência natural de 311,05 rads por segundo. Ok. Com essa frequência natural, então nós podemos calcular o nosso constante de amortecimento crítico, né, que é 2 vezes a nossa massa vezes o ômega n. E isso vai nos dar, então, uma constante de amortecimento crítico de 141,092 vezes 10 a terceira, tá? Newton segundo metro. Newton segundo metro. Com isto, então, lembrando que o fator de amortecimento é igual à constante de amortecimento dividido pela constante de amortecimento crítico, né? Então isso aí vai nos dar um constante equivalente, né? Uma constante de amortecimento equivalente, né? Lembrando que são 3, né, sistemas, vai nos dar então uma constante aí de amortecimento equivalente de 14.109,228 Newton segundo por metro. E isso, então, dividindo para 3, né? Então, o C, que vai ser o C equivalente, dividido por 3, vai ser igual, então, 4.703,076, tá? Newton segundo por metro. Então isso aqui é a nossa constante de amortecimento, tá? E o seguinte, né? O nosso K, você vai obter exatamente da equação lá da frequência, né? Então ômega n ao quadrado vai ser igual ao K equivalente dividido pela massa. Logo, o nosso K equivalente vai ser o ômega n ao quadrado vezes a massa, e o nosso K equivalente vai ser igual a 21.943 vezes 10 a 6 Newton metro. Newton por metro, tá? O K, então, cada K vai ser igual ao K equivalente mas nos dá 7,314 vezes 10 a 6 Newton metro. Percebam que os valores foi bem diferente aí do solution, tá? E aí nós podemos verificar, né? Então, para verificar se esse valor do C e do K atende bem às nossas necessidades, então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar a equação, tá?
e substituir então os valores, ok? Vocês vão fazer isso aí em casa, tá? Não vou fazer isso aqui. E esses vão obter então um x de 0,0587 milímetros. Ok? Não sei se vai... Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu colocar aí embaixo. Como saiu da área, não sei se vai sair corretamente o valor. Então vamos ter aqui x igual a 0,0587 milímetros, que é menor do que 2,54. Ou seja, esse K e esse C ele atende os requisitos de projeto, tá? Mas como eu falei anteriormente, né, é um fator de amortecimento ainda alto, de certa forma, tá? Para as limitações físicas do problema, ok? Então, já que nós temos uma folga boa, vale você reduzir mais ainda esse fator de amortecimento, tá? E aí vai conseguir, de fato, você amplia, por exemplo, as possibilidades materiais que você pode utilizar para promover, então, este amortecimento. Tranquilo? Agora nós vamos resolver mais um problema da lista de exercício. E esse problema possui o seguinte enunciado, né? Então, o trem de aterrissagem de um avião pode ser idealizado como um sistema massa-mola-amortecedor mostrado na figura. Então, nós temos aqui um sistema massa-mola-amortecedor. Se a superfície da pista for descrita por y de t igual a y0 cosseno de ômega t, determine os valores de K e C que limitam a amplitude de vibração do avião a 0,1 metro. Suponha massa de 2.000 kg, y0 de 0,2 metros e o ômega de 157,08. Tá? Então, assim, é um problema semelhante ao anterior, né? Muito embora a física é muito diferente, aqui é uma excitação de base e lá é um desbalanceamento rotativo, né, uma questão anterior. No entanto, o modus operandi, né, a forma de resolver é bastante semelhante. Okay? Como aqui trata-se exatamente de um trem de aterrissagem, um trem de pouso aqui, ou seja, é um sistema mais robusto, em que dá para utilizar de fato amortecedores mais robustos, né, nele, então eu vou assumir que o meu sistema de amortecimento possui um fator de amortecimento igual a 1. Tá? Aqui fica a critério de vocês. Né? Então, se vocês quiserem colocar um sistema subamortecido, pode ser. Um sistema super amortecido também pode ser. Tem apenas que verificar a questão da limitação de 0,1 metro, tá? Na amplitude do avião. Só tem que verificar isso aí. Então eu vou adotar aqui com um fator de amortecimento de 0,1, tá? Fator de amortecimento de 0,1. E aí, utilizando as equações, né, referente ao movimento de excitação de base, nós temos a seguinte equação, né? Okay? Então nós vamos utilizar essa equação aqui.
E, a princípio, eu vou levar ao quadrado os dois termos, de modo a termos isso aqui. Eu vou pausar para ficar menor o vídeo. Prontinho. E aí é o seguinte, né? Então, para um fator de amortecimento aqui igual a 1, né? Como já coloquei anteriormente, nós vamos ter o seguinte, tá? Eu vou substituir aqui os valores. Como o nosso x, né, possui uma limitação de 0,1, o nosso y foi dado que é 0,2, né? E aí nós temos isso aqui. Ok? Ou seja, aqui vai ser igual aqui a 0,25, né? Aqui ao quadrado, tá? Vai ser igual a 0,25. Com isso aqui nós vamos chegar num polinômio de quarta ordem, né? E ao resolver o polinômio, deixa eu colocar aqui o polinômio. Ao resolver o polinômio, vamos ter então 4 soluções, sendo que 2 delas estão dentro dos números complexos, uma nos dá uma razão entre as frequências negativas e uma delas nos dá uma razão entre as frequências real e positiva, né? Que vai ser uma razão entre as frequências de 3,7698. Tá? Então nós temos esse valor aqui para R, logo, como R é igual a ômega sobre ômega n, e a frequência de estação é dada, né, de 157, então nós temos o seguinte, né, o nosso ômega n vai ser igual a 57,08 dividido aí para 3,7698. Vai ser igual a 41,668 rads por segundo. Tá? Então nós temos aqui esta frequência natural do nosso sistema. Tá? Com a frequência natural, então aí nós podemos obter o valor de K. Né? Lembrando que ômega n ao quadrado é igual a K dividido por m, né? Pela massa. Logo, vamos obter então K de 3,472 vezes 10 a 6 Newton por metro. Ok? Então esse é o valor do nosso K, do nosso trem de pouso. Tá? A constante de amortecimento, né, o C, né, ele vai ser igual exatamente ao fator de amortecimento vezes a constante de amortecimento crítico. O fator de amortecimento foi escolhido como sendo igual a 1. Tá? Logo, o nosso C vai ser igual a 2 vezes a massa vezes ômega n. Isso aí vai nos dar um C de 16,6672,0 Newton segundo por metro. Tá? Então nós temos aqui esta constante de amortecimento. Então esses valores de K e de C vão exatamente limitar a nossa amplitude, né, a 0,1. Tá? Ou seja, ali já está no limite. Né? É interessante você deixar abaixo de 0,1. Okay? Então, na vida real, né, quando for projetar algo desse tipo, sempre coloca um valor abaixo. Tranquilo?